Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu estava com saudades de vocês, já que eu não gravo desde o ano passado, né? Brincadeira. Mas espero que esse ano tenha se iniciado super bem e vai ser um ano muito melhor, primeiro vídeo do ano, e que esse vídeo possa te inspirar a buscar seus sonhos, seus objetivos, possa concretizar, né? E possa ajudar alguém, né? Assim como eu assisti vários vídeos que me ajudaram. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou a Cris e hoje não venho falar de orquídeas. E hoje eu venho relatar para vocês como foi a humilhação, mas enfim, o meu sonho realizado que cabe na palma da minha mão. Venho compartilhar com vocês com alegria e com orgulho que, enfim, estou habilitada. Graças a Deus, né? Assim, não foi nada fácil, mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Acredito que vocês não possam fazer nada nessa vida sem colocar Deus na frente, né? É, hoje eu não venho falar de religião, mas sim venho dar meu testemunho de fé, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? E está presente em todas as religiões, na sua ou na minha. Eu sou católica e antes de buscar o meu sonho, entreguei na mão de Deus e eu fiz uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santa das Rosas. Não contei para ninguém e um sinal que a graça será atendida é você receber uma rosa. E eu recebi, ganhei do meu filho Rodrigo, que estava com 6 anos, né? No dia. Ele me deu uma rosa. Aqui está a rosa que ele me deu. Guardei, né? Ela por isso que tá desse jeito e vou guardar, acho que pelo resto da vida. Pois esse é o sinal que a minha graça ia ser atendida, né? E quando eu vi, eu fiquei muito emocionada. Eu chorei dentro do mercado, né? Que vergonha, mas chorei mesmo. Pois esse é o sinal que a graça será atendida. Então esse é meu testemunho de fé. Não foi só essa graça que recebi por intercessão dela, né? Também muitas pessoas fizeram oração e de outras religiões, agradeço, né? Mas Deus é um só, né? E o importante é ter fé, né? Então eu recebi o meu 13º no ano retrasado e eu dei entrada e parcelei o restante. Eu precisaria de uma autoescola, então eu pesquisei, né, antes, né? E algumas cobravam as provas, né? As provas, a apostila, então achei uma que não, que estava tudo incluído, né? Tanto as provas como a apostila. Depois eu fui fazer então a biometria e a minha tirar a foto da mesma, né? Que na verdade ficou feia, né? A minha filha esses dias foi fazer a identidade, né? Daí ela disse: mãe, fiquei a cara do Dumbo com o fofão, uma mistura. Eu fiquei horrível. Mas aí eu falei assim: filha, ninguém sai bonito, nem tem identidade. E eu não fiquei bonita da habilitação. Mas se você ficou, parabéns, né? Aí então, depois fui fazer o teste de visão, deu tudo certo. E depois eu fui fazer o psicotécnico. Só que muita gente que eu conheço reprovou, né? E dizem que é bem difícil. Então eu estava com muito receio, sabe? De ir lá. Porque era antes, tinha uma entrevista com a psicóloga e eu tava com medo de ser internada. Brincadeira. Mas eu tava com
com medo, né? Eu tava passando por momentos turbulentos, né? Eu tava abalado, o meu psicológico, né? Na verdade, passando por várias coisas. E também tinha medo que ela percebesse que eu tinha ansiedade, né? Essas coisas. E aí, muita gente falou pra mim mentir, né? Só que a mentira não faz parte da minha essência. E acho que a verdade tem que ser dita nua e crua, doa quem doer, né? Então, eu fui lá e falei tudo a verdade, tudo que ela me perguntou eu respondi. E ela fez perguntas básicas, assim, né? Como o que eu gostava de fazer. Eu falei, eu gosto de ler, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, apesar que eu não canto nada bem, mas eu gosto. Gosto de gravar vídeos, de mexer com as minhas orquídeas, né? De assistir série, essas coisas, sabe? Foi isso que eu falei. Aí ela perguntou como eu seria no trânsito. Aí eu disse, acredito eu, porque você tem que trocar eu acho por eu acredito, para dar mais ênfase, né? E você possa. Aí então eu troquei. Eu disse, eu acredito que eu serei uma boa motorista, pois vou respeitar as leis de trânsito, né? Foi isso que eu disse. Contei que eu tenho ansiedade, que eu já tomava medicação e tal, um para dormir, outro para acordar, né? Só que daí eu já tinha parado e estava tomando só remédio natural, que eu acho acreditava que eu estava curada, né? Mas eu estava, né? Disse tudo a verdade. Fez perguntas básicas e fez perguntas capciosas, né? E as perguntas minhas foram mais diferenciadas por conta que eu quis colocar uma sigla que vai aparecer ali para vocês, né? Essa sigla. Então eu quis inventar de colocar essa sigla, porque muitas pessoas tiveram que passar por psicólogo, tiveram que pagar uma taxa para colocar essa sigla, né? Então eu quis já facilitar. Pois a gente nunca se sabe, né? Não que eu quero ser Uber, né? Mas quis colocar, né? A gente nunca sabe se quer fazer uma hora, ganhar um dinheiro extra, ou trabalhar nas férias, né? Então eu quis colocar. Então as perguntas eram mais difíceis. Então depois eu fui fazer o psicotécnico e tem 40 questões, né? Você tem um tempo para responder, tem que responder o máximo possível, né? E são questões de lógica, de atenção, né? Então tem que ter muito foco no que você está fazendo, né? Aí, depois disso, tinha os risquinhos, que são traços horizontal e na vertical, né? E daí, quando você vai fazendo risquinho, sabe? Aí, quando ela falar para, você faz um traço deitado, né? E parecia que uns ficavam um V, um L. Não sei como é que através desse teste eles possam ver se a pessoa vai frear, né? Não sei realmente. Depois tinha o teste de memória e elas davam uma folha com vários desenhos, né? De árvores, de várias coisas, sabe? E você tinha que descrever o máximo que você lembrasse. Então fiz isso e aí eu não sabia do resultado, se eu tinha passado ou não. Daí depois a minha irmã que viu que eu tinha passado e eu fiquei muito feliz. Bom, eu estava, como eu disse, eu estava com muito medo e eu recebi várias dicas, né? Tanto do YouTube, né? E a minha madrinha, ela me deu umas dicas, né? Já que a minha ansiedade estava à tona, né? Ela falou que eu tinha que sair para correr,
Não era para caminhar, já que eu gosto de fazer caminhada, mas tinha que correr, né? E para liberar toda a adrenalina, né? E depois vir tomar um banho de água bem gelada, né? E foi isso que eu fiz. Também falou para mim colocar uma numeração no pulso da mão, que são números que atraem coisas que não sei se procede, né? Que é 7788, 520. Só que eu estava apelando, né, para tudo, porque realmente eu queria conseguir o meu sonho. Então eu passei no psicotécnico, né? E depois disso eu comecei minhas aulas online. Poderia ser presencial, mas eu moro no sítio, né? E daí seria bem ruim, né? Então decidi fazer online, né? Aí começava às 6h30, aí tinha o intervalo e acabava às 11h20. Só que quando eu finalizei, não estava terminado. Dizem que eu perdi algumas aulas, porque eles faziam sorteio de biometria facial, sabe? E várias vezes, às vezes até 5 vezes durante a aula você tinha que fazer a biometria. E algumas vezes diz eles que eu saí dormindo. Mas também, né? Chegava cansada do serviço e às vezes eu empacotava, né? Então eu tive que repor essas aulas. Na verdade, tive que esperar um tempo até começar uma outra turma e chegar no conteúdo que eu tinha perdido. Bom, eu fiz, terminei. Aí foi marcada a minha prova, que foi em fevereiro, né, do ano passado. E eu estudei muito, né, tanto a apostila, fiz vários simulados, né, no YouTube e simulados no próprio site do Detran, tem, né. E também eu fiz o simulado que eu ganhei da autoescola, que foi esse daqui, ó, são 500 questões, ó. Umas respondi certo, outras nem tanto, né? E, e o máximo que você puder estudar é melhor, né? E qualquer prova que você for fazer é mais interpretação de texto. Então, tem que ler várias vezes a mesma pergunta, entender o que está escrito, né? Então, eu fui lá fazer o teste, apesar de estar nervosa e tal, deu tudo certo. Caiu perguntas que eu tinha estudado, né? E caiu perguntas que de infração, placas, né? E caiu meio ambiente. Pra quê, né? Pra mim é uma matéria assim que eu que eu que eu vou bem, né? Mas eu vou contar para vocês uma vergonha de uma pergunta que caiu. É que tinha lá escrito: para quem você deve dar passagem, né? Para as pessoas que estão com pressa, para a ambulância, para a polícia ou abatedouros. E na minha cabeça, eu achei que abetedouros era de frango, de porco. Sabe aqueles caminhão que tá levando para abatedouro? Eu achei que era isso. E daí eu coloquei ambulância. Daí aquela resposta tá errada. É com vergonha que eu conto, mas foi isso. Então, mas deu tudo certo. Eu tirei 21 para passar e eu tirei 24. Eu saí de lá chorando de alegria, né, por ter conseguido. Ficaram todo mundo me olhando, mas eu estava contente. Mais uma etapa concluída. Aí depois eu comecei as minhas aulas práticas, né, na rua. Fazia de noite, né, minha instrutora é uma pessoa bem legal. Fizemos amizade, né, ela era bem dedicada,
paciente comigo, sabe? E então um beijo para Márcia se ela estiver vendo esse vídeo. Bom, daí fiz as aulas, depois eu passei a fazer aulas de dia, né? E deu tudo certo, enfim. Aprendi, né? E são 20 aulas de volante e o carro que eu fazia era um Mobi vermelho. Bem legal. Só que, né? Depois de eu ter feito as aulas, foi marcado o dia do meu teste. Pessoal, estava em pânico. Estava bem ansiosa, bem nervosa mesmo. E o que que aconteceu? A ansiedade estava muito intensa, tomou conta de mim e estava apavorada. E ela me atrapalhou, então eu reprovei. Eu esqueci de dar a seta. Muita gente aqui na minha cidade esquece de indicar para onde está indo, né? Tem gente que não usa, né? Então eu esqueci e perde 2 pontos, né? E tem só 3 que você possa perder, tanto na baliza como na rua. Então eu já tinha perdido 2 pontos, e daí ele ficou lá gritando, o examinador gritando, seta, 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 e eu fiquei apavorada e morreu o carro. E era o que mais acontecia, era morrer o carro, sabe? Pensa, pessoal, tudo que começava com in, eu fiquei. Me sentia infeliz, impotente, uma sensação de incapacidade, de inutilidade, sabe, tudo que tivesse in, eu estava. Eu chorei muito, né? Me senti muito mal. Nossa, mas o tanto que eu chorei. Vocês não têm ideia como foi difícil aquele dia. Eu pensei em desistir. E depois eu comecei a treinar aqui no carro, né, de casa, né, que nós temos uma Export, né? E o carro é bem diferente do Mobi. Tinha dias que eu dirigia bem, outros dias parecia que eu nem sabia dirigir. Trocava os pés pelas mãos, errava a marcha, em vez de colocar na segunda, eu colocava na quarta, morria o carro em lombada. Aqui tem uma subidona, sabe? Toda vez que eu ia passar por lá, morria o carro. Quase bati o carro também, porque meu pai estava junto. Ele falou assim: vai, filha, dirigir. Eu queria tanto mostrar para ele que eu sabia o que que eu fiz, quase bati o carro. Se eu não tivesse freado a tempo, tinha batido. O cara veio furioso de lá, sabe? E falou assim: você quase bateu, que não sei o quê. Né? Então foi, sim, sabe, muito frustrante, sabe? E eu assim, me senti capaz, né, de passar, eu tava desistindo. Aí eu cheguei em casa, né? Fui abrir o Facebook, né? Daí tinha aquela música lá do basta ser sincero e desejar profundo, que eu serei capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Viu? Eu não canto nada bem. E ainda por cima eu tô meio rouca, então desculpa, né? Mas essa é a música aí, né? Daí ela, tipo que, assim, bateu forte, assim, no meu coração, que eu tinha que tentar outra vez. Tinha. E eu marquei, então, teste para fazer. Só que daí eu reprovei também, né? Eu tive que ir de manhã, né? Daí eu fui lá na minha mãe, né? Porque senão não ia ter como eu ir trabalhar e daí depois de tarde alguém me levar. Então eu fui lá de manhã na minha mãe. Lá eu fiz oração com ela, né? E tomei bastante chá. Acho que aquele dia eu tomei mais de litros de chá. E tomei o calmante Passiflora, né? Que é natural, de maracujá, né? E fui lá fazer, né? E só que
toda vez que eu fazia oração ou conversava com Deus, que eu faço muitas vezes isso, né? Eu coloquei na mão de Deus, né? Daí muita gente fala assim, ai, Cris, você não tem fé. Aí eu conversei com Deus, falei assim, Deus, eu tenho fé em ti, mas em mim não. Eu não tenho fé em mim, porque o carro morre, o carro eu coloco na marcha errada, eu troco os pés pelas mãos, não é falta de fé. Eu não tenho fé em mim. Mas se Deus estivesse comigo, eu ia conseguir. Mas também eu falei que era para fazer a vontade dele e não a minha. Se não era da vontade de Deus, né? Então eu não iria passar. E tem uma frase que Jesus falou, né? Que é: Pai, se for possível, tome esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a sua. E eu sempre repeti isso, né? E eu fui treinando com o carro e cada coisinha mínima para mim era uma grande vitória. Eu consegui passar a lombada, várias coisas, sabe? Tudo era uma vitória. Tem uma subida, sabe? Uma subidona aqui, sabe? E eu falei assim, quando eu conseguir passar por ela, eu passo em qualquer outra. E foi assim, né? E eu fui, não estava mais trocando as marchas, sabe? Tava até, e coloquei o carro na garagem, ia trabalhar ia trabalhar e daí eu ia levando o carro, sabe? Treinando. Aí um dia desses eu fui treinar, né? Um dia desses não, né? Um dia eu fui treinar, né? E o carro é bem maior do que um mob, né? E eu coloquei perfeitamente uma baliza KX Sport, né? E eu fiquei tão feliz. Gente, eu até compartilhei, né, a minha felicidade de eu ter conseguido. Porque um detalhe, nem tinha o retrovisor. Então, eu já estava assim bem animada para fazer a outra prova. Aí o que que aconteceu? Só que você tem que ter dinheiro, né? Tem que falar que nem meu pai, tem que ter recurso, né? Recurso, né? Aí a dona Cris aqui decidiu fazer uma rifa para me ajudar, né? E vou estar abrindo a rifa em breve, só falta um nome. Foi muito difícil para vender, né? E vou estar sorteando duas Wandas, né? Nunca achei que as minhas orquídeas iam ajudar a me realizar um sonho meu. Então eu paguei algumas aulas e também nesse dia saiu uma consulta para mim com a psicóloga, né? Demorou muito tempo, mas saiu e eu achei, nossa, eu vou até ir lá, né? Porque vai me ajudar muito, já que eu tô ansiosa para fazer a prova e eu tava passando por momentos bem difíceis, né? Então ia me ajudar muito. Mas ela falou para mim que eu não precisava fazer nem terapia, nem tomar medicação, como eu tomava antes, que era Rivotril, nem fluoxetina. Não precisava de nenhuma medicação, nem para remédio para dormir, nem remédio para acordar, que eu já estava bem. Que eu podia tomar o remédio natural, então eu fui lá e comprei um Passiflora, né, que é feito de maracujá, e que eu deveria continuar, né, e fazer mais aulas. Então eu peguei o dinheiro da rifa, fiz mais aulas, fiz 5 e cada aula custa R$ 100. E é R$ 400 o reteste, né, pessoal? Então eu fui lá e fiz. Aí, como não dava para mim trabalhar e depois como não dava para mim trabalhar de manhã e depois alguém me levar para fazer de tarde o teste, eu fui de manhã, né? Fui até a minha amiga que me levou para fazer. E antes disso, entrei em vários grupos de direção, sabe? Mulheres dirigindo,
vários grupos, sabe? E lá eles dão dicas, né? De passar essas coisas, né? Eles trocamos experiência e tudo, né? Aí uma dica era você não contar para ninguém que você vai fazer as suas provas, né? Tanto para não criar expectativa nos outros, né? E nem em você, né? De ter que fazer a decepção de falar que você reprovou. Então é bom você não contar para ninguém. É escondido de muita gente, não contei para quase ninguém, até escondido do meu marido, da minha amiga. Eu falei assim: "Ah, eu vou lá só fazer a aula", né? E eu acho que foi por isso que eu reprovei, sabe? Eu acho que esse foi o maior motivo que eu reprovei. Bom, depois disso, no dia desse teste, né, que foi em novembro, ó, depois de muitos meses, né, que eu fui marcar o teste. Saí de manhã, eu fui lá na minha mãe, fizemos oração junto, eu tomei litros e litros de chá calmante, né, para tentar se acalmar. E eu tive uma aula extra, né, uma aula antes do teste. E isso é muito bom, quando você vai fazer a prova, né, você ter uma aula antes, né. Aí fiz a aula, estava indo bem, daí era outro instrutor, né, ele é bem legal até, né, daí falou: "Você vai passar, vai lá, pode ir que você vai passar". Aí ele nem acreditou quando eu falei que reprovei, né, porque fazia perfeitamente as balizas, estava indo bem na rua e tal, ele falou assim: "Não acredito que você reprovou". Bom, no dia estava chovendo muito mesmo. 3 horas da tarde era a hora do meu teste, estava chovendo muito mesmo. E segundo o examinador, acabou o tempo, né? Então, mas eu acho que o principal motivo foi de eu ter escondido de muita gente, sabe? Contei para as pessoas que eu mais confiava e escondi de outras, né? Acho que foi por isso que reprovei. Bom, daí eu não me senti como eu senti da primeira vez, né? E eu tive uma experiência sobrenatural. Eu me senti como se alguma coisa me abraçasse e dissesse: da próxima você vai passar. Eu tinha que esperar vir o meu salário, né? Para mim tentar outra vez. Tentar até acabar o ano. Porque o meu processo iria acabar dia 31 de dezembro do ano passado, né? E eu falei assim, eu vou tentar de novo, quantas vezes, né? E tem tanta gente que prova várias vezes, né? Então, só que não ia dar tempo, porque o Detran ia entrar em férias e se eu não marcasse naquele e não pagasse naquele dia, eu não ia poder fazer. E eu não tinha dinheiro, né? Aí fui lá e fiz um empréstimo da minha madrinha. Muito obrigada, Nana, me ajudou mais uma vez. Daí ela pagou os R$ 400 para mim fazer o teste. Marquei a outra prova e eu não sabia que dia seria. Não sabia que dia seria. Estava muito ansiosa esperando aquele dia. E esse dia não chegava, ainda já estava em dezembro. Aí eu estava lá trabalhando, daí parei para almoçar, e daí de meio-dia, era meio-dia e meia, ela mandou uma mensagem, falou assim que, o seu teste é amanhã. E ela sempre avisava com vários dias de antecedência, né? E eu já fiquei nervosa. Gente, aquele dia a ansiedade tomou conta de mim. Eu passei tão mal. Eu tava com uma sensação de sufocamento. Eu não tinha, faltava ar, eu não conseguia respirar, meu coração palpitava, sabe? Minhas mãos tremiam, suava, ixi, sentia frio e depois calor ao mesmo tempo. E já começava a atacar meu estômago, né? É só ficar nervosa que ele ataca. Aí não consegui trabalhar e vim para casa. Tomei 2 calmantes de uma vez, tomei muito chá, não consegui dormir à noite, né? Daí eu não fui na minha mãe, não, pessoal. Fui de manhã,
lá na igreja catedral, né? A matriz aqui da minha cidade, né? E lá eu fiquei a manhã quase praticamente inteira rezando o terço, eu rezei o terço da misericórdia, alguns salmos que eu sei de cor, tudo oração que eu sabia, pedi oração para todo mundo. É, daí fui, depois que eu saí da igreja, eu fui lá de a pé, bem longe, eu fui lá pagar uma conta, depois passei numa floricultura, cheguei, era meio-dia lá na autoescola, fiquei lá assistindo os vídeos, né, de alguns de vocês, né, que muitos canais eu sigo, eu tava lá assistindo. Aí, tentando ficar mais tranquila, né. Então, foi dia 13 de dezembro, numa sexta-feira, no dia do azar, mas para mim foi de bênção. Riga, pessoal. E daí eu queria ir no banheiro, né? Daí eu tirei lá a biometria, o mesmo que tirou era o examinador. Daí ele falou assim, vamos lá, daí depois você vai no banheiro. Daí foi mais 2 alunos, né? E daí foi daí eu fui no banheiro. A primeira foi uma moça que fez, né? Aí quando eu cheguei do banheiro, ela já tava entrando o outro piá lá para fazer a baliza. A baliza aqui é com protótipo, em outros estados eu vi que são cones, né? E é eliminação total se você encostar, né? Bom, eles foram lá, fizeram, deu tudo certo e eu fui a última a fazer. Graças a Deus eu achei o primeiro ponto, não esqueci a seta, né? Coloquei lá na baliza, e daí ele falou, pode sair. Aí eu abri a porta do carro, tava saindo. Brincadeira. É que eu vi alguns vídeos que algumas pessoas fizeram isso. Eles mandam sair, mas não é sair do carro, é sair com o carro, né? Só que vi que ia bater no protótipo. Então eu tinha que colocar uma ré para mim conseguir passar, né? Para tirar o carro de lá. Não estava conseguindo, gente. Porque eu estava ansiosa. Eu comecei a tremer minha mão. Minha mão estava meio gelada, meio quente, sabe? Fica meio, bem estranho. E tremia, não conseguia. Porque para colocar a ré, você tem que erguer, né? E depois colocar a ré. E eu não conseguia, gente, porque tava tremendo. Aí eu falei assim, Deus, me ajuda. Daí consegui. Aí era só levar o carro para frente, passar da linha e colocar a ré e voltar para trás. E não pode bater nem nos protótipos e nem no cone. Não consegui de novo por causa da tremedeira. Mas daí Deus me ajudou, Deus estava lá comigo e eu consegui. Voltei o carro para trás, deu tudo certo, daí entraram os outros alunos, né? E o examinador já junto. Aí ele falou assim, pode sair. Aí antes de virar para ir no portão, eu coloquei a seta. Até para entrar na garagem estou colocando seta, pessoal. Aí depois disso, eu parei no portão, depois parei logo depois do portão. E acho que eu passei porque você tem que dar passagem para ciclistas e pedestres. E no dia tinha dois piá lá, um de bicicleta e um pedestre, né? E eu fiquei lá esperando um bom tempo para eles decidirem se eles iam passar ou não. Aí eles ficaram lá conversando lá na frente, daí eu fiquei lá esperando. Daí o examinador falou, pode ir. Aí estava passando alguns carros, daí eu esperei, fui. Deu tudo certo, sabe? Eu levei o carro direitinho e o problema foi numa subida, né? Eu fiquei com medo, mas deu tudo certo, eu consegui passar aquela subida.
E depois ele falou para mim estacionar, estacionei o carro direitinho e depois foi um piá. Aí eu, quando eu fui no banco de trás, não sabia se eu tinha passado ou reprovado. Estava tão ansiosa e tremendo que eu não conseguia colocar o cinto. A menina foi lá e me ajudou a colocar o cinto. Aí já o piá não teve a mesma sorte. Infelizmente ele reprovou. Porque morreu o carro duas vezes. Depois foi a menina, aí ela passou também, só que ela parou é, depois do pare e bem em cima da faixa, né? Daí ela também estava com medo de ter sido reprovada, né? E aí ninguém sabia se tinha passado ou não. Aí chegamos lá no Detran, aí ele falou assim: passou, passou, reprovou. A menina passou, eu também. Eu me abracei com ela, né? Daí comecei a chorar. Ela nem chorou. Ela não chorou, mas eu chorei. Saí dela chorando, mas era lágrimas de alegria, de felicidade, sabe? Foi um dos dias mais felizes assim da minha vida ter conseguido. E eu estava tão ansiosa para chegar e contar para minha mãe, contar para as pessoas, sabe, que eu tinha conseguido. Então foi muito difícil e descobri que eu não estou curada da ansiedade nem nada disso. Tanto que hoje eu comecei de novo um tratamento, até porque eu emagreci muito, né? Não das vezes que eu fazia alguma coisa para emagrecer, que emagreci, né? Tem até vídeo aqui no canal. Mas depois de um tempo eu emagreci muito, daí procurei um médico, né? E fiz vários exames, graças a Deus não tenho nada. E como eu passei por vários dias muito difícil, tanto com a carteira e outras coisas que aconteceu na minha vida, eu, eu acho que a ansiedade ela voltou à tona, sabe? E hoje eu tô tomando medicação, né, para ansiedade. É, e mas graças a Deus deu tudo certo. Porém, desde que chegou, que eu passei, né, que chegou a minha habilitação, eu não peguei mais o carro. Não é porque eu não posso pegar, mas sim porque eu não quero, sabe? Tô com medo, porque foi muito difícil tirar isso aqui. E se eu cometer alguma infração, eu posso perder, né? Então eu tô com medo, mas eu vou ter que enfrentar esse medo e eu espero conseguir. Gente, tem que enfrentar os seus medos e vencer os obstáculos, né? E sempre persistir e nunca desistir. Esse foi o meu relato, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Beijinho.